Programa Palavra Espírita. Oferecimento: Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar de Joaquina. Odontologia Lauda, o implante que se transforma em sorriso. Guzzi Cook, Casa Criativa, agora juntas para lhe surpreender ainda mais. Sociedade Espírita Luz e Caridade. Olá para você que me assiste. Com certeza você já ouviu falar em espíritos superiores, pois hoje eu vou inverter a lógica, se é que eu posso dizer assim, e vou falar sobre os espíritos inferiores. E com essas palavras, estou iniciando pela TV Santa Maria, canal 19 da NET, mais um programa Palavra Espírita, agradecendo aos nossos apoiadores culturais, Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar de Joaquina, Odontologia Lauda, o implante que se transforma em sorriso, Guzzi Cook, Casa Criativa, agora juntas para lhe surpreender ainda mais, e Sociedade Espírita Luz e Caridade, situada na rua João Schwetz, número 181, no bairro Rossato, aqui em Santa Maria. E se você gosta do programa, então se inscreva para que a gente possa levar o aspecto doutrinário, os preceitos e principalmente a lógica espírita para muito mais pessoas. E também não esqueça de, se você desejar, lógico, ativar o sininho para receber notificação assim que sair vídeo novo. Pois inicio o meu assunto de hoje dizendo que os espíritos mais evoluídos, os chamados espíritos superiores, trazem naturalmente em si a sua luz própria e a felicidade como parte do seu ser. São espíritos já despidos de todas as doenças espirituais, como, por exemplo, a mágoa, a inveja, o orgulho e tantas outras enfermidades que nós, espíritos encarnados, no estágio evolutivo em que nós nos encontramos, não por sermos encarnados, mas por sermos espíritos ainda muito atrasados na escala evolutiva, na escadaria da evolução. Por isso ainda nós carregamos de forma ainda muito saliente todas essas enfermidades da alma. E para comprovar isso, basta observar as nossas atitudes no dia a dia. Mas como eu disse no início, hoje eu não vou falar dos espíritos evoluídos, os espíritos superiores, e sim sobre os espíritos inferiores, ou seja, aqueles que habitam o mundo espiritual e que por não serem materiais, ou seja, não serem constituídos da mesma matéria que nós encarnados, não deixam, no entanto, de possuírem, de sentirem o sofrimento. Muitas vezes, sofrimento este até maior do que os que experimentaram aqui quando estavam encarnados. Esses sofrimentos são descritos não só na literatura espírita, como também são relatados por espíritos sofredores, que se comunicam através de médiums nas sessões mediúnicas. É muito importante frisar também, para deixar bem claro, que nada é imposto por uma vontade superior, por uma vontade, digamos, arbitrária, por uma vontade julgadora. Claro que não. O espírito que sofre, na verdade, as consequências naturais dos seus atos em conformidade com a lei divina e perfeita de causa e consequência. O mesmo acontece conosco aqui quando infringimos as leis da sociedade, ou pelo menos deveria acontecer. Porém, lá o sofrimento é obra sua, é obra do Espírito, tal qual ele, o Espírito, produziu com suas atitudes não pautadas no bem. O sofrimento é inerente ao estado de imperfeição e atenua-se ou até mesmo desaparece
quando o espírito vence as suas imperfeições. O que podemos julgar à primeira vista como punição divina, punição de Deus, é, na verdade, consequência. As consequências que acontecem no espírito voltado para o mal não somente acontecem no mundo espiritual, como também podem continuar em encarnações posteriores, inclusive, dependendo, digamos, do tamanho do mal, pode o espírito encarnar em mundos menos qualificados que o nosso planeta Terra? Ou será que você acha que nesse universo infinito, repito, infinito, ou seja, sem começo e nem fim, só exista a vida aqui no nosso mundo, aqui na nossa querida casa planetária chamada Planeta Terra? Francamente, não creio que você pense assim. Mas, se você pensar assim, que no universo só existe vida aqui na Terra, ok, sem problema, respeito a sua opinião e tá tudo certo. Vida que segue, é assim que deve ser. Recentemente eu falei aqui, e acho que não faz muito tempo, como é difícil, prolongada, penosa e cheia de perturbação e angústia a fase do desprendimento corporal do espírito que pautou a sua vida no mal. A ilusão, podemos dizer assim, da vida terrena para esses espíritos pode prosseguir com ele durante meses, anos e, acredite se quiser, lógico, até séculos. Tamanho a sua perturbação. Ele fica incapaz de reconhecer o seu novo estado, tendo imensas dificuldades em elevar os seus sentimentos que os trouxe até esse estado de dificuldade. Em outras palavras, ele continua a viver como vivia antes da morte do corpo físico, como vivia quando encarnado, escravizado pelos seus hábitos e as suas inclinações, se perguntando por que seus companheiros, seus amigos, seus familiares, enfim, parecem não vê-lo e nem ouvi-lo. Se torna o que se costuma chamar na gíria de alma penada. Gente, a situação do espírito depois da morte é resultante das suas aspirações e dos gostos que ele desenvolveu em si próprio, ou seja, aquele que concentrou todas as suas fichas em uma vida nos prazeres terrenos, quando desencarna, sofre quando se vê privado desses prazeres efêmeros, desses prazeres de curta duração. O espírito que não souber libertar-se, digamos assim, da ilusão da matéria e viver para ela, como se vivesse dela e por ela, poderá tornar-se um espírito perdido quando partir para outra dimensão, pois que ninguém morre, e sim apenas trocamos de endereço, deixando o corpo aqui para ser corroído pela natureza. É assim que funciona. Atormentado, para dizer um mínimo, é a desolação do avarento, que se vê impossibilitado de continuar usufruindo da fortuna monetária que acumulou ao longo da vida ilusória, material e passageira. O egoísta, por sua vez, que passou uma vida inteira preocupado exclusivamente com os seus prazeres e interesses, sem ter ajudado, consolado ou aliviado alguma pessoa necessitada, preparou, lá do outro lado da vida, com o seu modo de vida aqui na Terra, um futuro penoso. Mais triste ainda é a condição dos espíritos cruéis, que durante a sua vida, com as suas atitudes, com o seu poder, fizeram o sangue escorrer das suas vítimas. Estes ouvirão, fruto do peso da sua consciência culpada,
o lamento das suas vítimas soarem intermináveis aos seus ouvidos durante um tempo, melhor dizendo, que parece não ter fim. Muitos, devorados pelo fogo inextinguível do remorso, procuram sem tréguas um refúgio que não pode encontrar. Não existe inferno com o fogo eterno, como alardeiam algumas religiões, com o propósito de queimar os culpados. Claro que não. O que existe é o peso, é o fogo da sua própria consciência, incendiando a consciência culpada. Lá do outro lado da vida, não existem advogados de acusação e nem advogados de defesa, como também não existem juízes e não existem julgadores, nem de absolvição e nem de condenação. E sim, seremos todos não julgados, mas confrontados com a nossa própria consciência. Sim, é ela, a nossa própria consciência, que vai julgar a nós próprios. É ela que vai escancarar os nossos atos, digamos assim, por nós mesmos. E como nada iguala a vergonha, o terror que a alma, vendo por ela própria, incessantemente, as suas existências culpadas, e as cenas de terror que cultivou, revive, enfim, de forma muito nítida, as suas mais secretas recordações que retornam agora do passado para atormentar o presente. Nesses momentos de suprema angústia, arrependidos, dão-se conta pelo desprezo que tiveram por uma existência que poderia tê-los colocado em um momento melhor agora. E isso tudo, essas lembranças, passadas como em um filme em nossas mentes, devora, digamos assim, as suas almas. E isso acontece até que um pensamento, um pedido de ajuda desesperado, rompa essa barreira fluídica, essa rede de energias negativas e pesadas que os envolvem. Barreira esta criada pelas suas lembranças do mal que praticou. Que aí nesse momento essa barreira se rompe e se abre ao seu arrependimento. A situação dos suicidas, muitas vezes, é ainda muito pior, pois que o suicídio é, na ausência de um melhor termo, digamos, uma covardia, cujo crime contra a própria vida gera também consequências terríveis para o espírito, na medida em que o que morreu foi apenas o corpo físico. Gente, cada um de nós, todos nós, temos uma missão a cumprir aqui na Terra. Missão essa que precisamos vivenciá-la, pois ela é para o nosso próprio bem e evolução. Por isso, procurar desviar-se dos problemas inerentes a este mundo escola antes do tempo é violar a lei natural. O suicídio não põe fim aos sofrimentos nem físicos e nem morais, na medida em que o espírito fica ligado ao corpo material que ele próprio exterminou, experimentando lentamente todas as fases da sua decomposição, da decomposição do corpo, e sentindo agora como espírito as sensações dolorosas multiplicarem-se ao invés de diminuir. E dessa forma, achando que o suicídio iria acabar com os seus problemas, o que acontece é exatamente o contrário. Ou seja, aqueles problemas que levaram a pessoa a tirar a sua própria vida, como as dívidas com os bancos ou com os agiotas, por exemplo, entre outras, claro, essas realmente acabaram. Mas agora surgiram outras ainda muito piores e muito mais graves e de extensa duração, que lhe ocasionará em uma próxima encarnação, provavelmente sofrimentos mais
penosos do que daqueles sofrimentos das quais ele, o suicida, quis fugir. Desses espíritos que fizeram da sua encarnação exatamente o contrário do que deveriam ter feito, ou seja, enveredaram, pelo caminho da prática do mal, esses são envolvidos por fluidos muito densos, muito pesados, grosseiros, que os privam da relação com os espíritos elevados, por mais que estes, os elevados, os queiram ajudá-los. Exatamente por isso, para não termos, digamos, nenhuma surpresa desagradável quando chegarmos lá do outro lado da vida, coisa que, aliás, é bom que se diga para a gente nunca esquecer que todos nós vamos um dia fazer essa viagem. É que precisamos fazer, enquanto estivermos aqui, o nosso melhor. E para finalizar, deixo para você a seguinte reflexão. Se a nossa boa estada lá do outro lado, depende do que fizermos aqui, então eu pergunto, por que não fazer bem o que viemos fazer aqui? Você não acha que é uma boa ideia? Pense nisso. Muito obrigado, um abraço e até o nosso próximo encontro. Tchau. Programa Palavra Espírita. Oferecimento: Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar de Joaquina. Odontologia Lauda, o implante que se transforma em sorriso. Guzi Cook, Casa Criativa, agora juntas para lhe surpreender ainda mais. Sociedade Espírita Luz e Caridade.